Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar algumas suculentas que já me deram muita dor de cabeça. Dependendo do clima da sua cidade, da estação, do seu jeito de cultivar a suculenta, ou até mesmo da sua experiência, você vai ter dificuldade com alguma suculenta. E eu separei algumas suculentas que me deram e algumas que me dão trabalho até hoje. Esse é um vídeo bem legal para mostrar para vocês que nem tudo são flores. E vamos lá para a primeira suculenta, que é essa daqui, que é a Echeveria subsessilis. Eu acredito até hoje que seja a Echeveria subsessilis. Comprei ela no supermercado lá em 2019. Era uma suculenta bem maior que eu já nem tenho, não sobreviveu muito tempo por aqui. Essas aqui são mudas feitas por folha que eu consegui fazer. Um desastre, foi na época que eu usava a areia contaminada no substrato sem saber. Do jeito que eu comprei ela no mercado, eu trouxe ela pra casa, já coloquei ela no sol. Fiz tudo errado, tudo errado. Molhava a suculenta meio-dia e ela passava a tarde no sol. Matei a minha primeira suculenta. E aí sobraram só algumas mudas dela que eu já tinha feito por folha, porque eu sempre tive mania de quando eu compro uma suculenta tirar algumas folhas para tentar fazer muda. E aí o problema que essa suculenta me deu é que ela apodrece muito fácil. Se você exagera um pouquinho na rega, ela funga inteira. Mas até hoje eu não exagero muito na rega porque ela despetala de uma hora para outra. Mas é uma suculenta muito fácil de fazer muda por folha. Uma que eu posso dizer que tô acertando ainda no cultivo é a Echeveria Black Prince. Já mostrei aqui no canal, já tem uns 2, 3 vídeos só com o problema que já deu nas minhas Echeveria Black Prince. Ela simplesmente apodrece o caule do nada. Essas aqui eu já coloquei nesse arranjo para elas ficarem mais resistentes no tempo. Elas eram bem grandonas, tem aqui só alguns miolos que sobraram por enquanto. Mas eu mudei o substrato agora tá mais drenável. Vamos ver se elas se acostumam, se elas ficam mais resistentes. Mas a Echeveria Black Prince ainda me dá um pouquinho de trabalho até hoje. Uma que eu quase desisti de cultivar foi o Sedum Pachyphyllum. Tenho aqui essa mudinha hoje em dia, eu comprei uns 2 vasinhos, eram maior que esse, ano passado. E eu não sei se foram eles que vieram com alguma praga, com algum problema, mas ela sempre começa a ficar bonitinha assim e do nada ela morre. Mas essa daqui ela tava meio largadinha por aqui e aí tava bonitinha desse jeito, eu mudei o substrato, vamos ver se agora ela vai pra frente. E essa é uma suculenta que eu sempre quis muito, muito, muito. Sempre achei ela muito bonita. Vamos ver se agora ela se desenvolve. E é o mesmo problema que eu tive com o Sedum Pachyphyllum, eu tive com o Sedum Aurora. Mas esses aqui já estão bem mais bonitinhos comparado com o que eles estavam antes de eu mudar eles para esse substrato. Esse substrato também tem ajudado bastante as minhas suculentas a se recuperarem. E tanto o Sedum Pachyphyllum, quanto a Black Prince, quanto o Sedum Aurora são suculentas aí consideradas de fácil cultivo, mas como eu sempre falo, sempre existem exceções. A Echeveria pulvinata me deu trabalho porque ela sempre dava aquela ferrugem nas folhas e aí ela acabava morrendo inteira. Essa daqui eu já tinha praticamente desistido de cultivar ela. Nunca tive muita sorte com essas suculentas que tem esses pelinhos que a gente costuma dizer. Não é o termo certo, a gente fala que são essas suculentas peludinhas. Ela sempre dava ferrugem nas folhas, esse galinho dela tava até meio jogado ali no vaso. E aí tava bonito desse jeito e eu mudei nesse vasinho agora, vamos ver se ela continua bonita desse jeito. Esse galho tá até solto aqui no vaso, porque as raízes estão saindo agora. E esse maior tá meio solto no vaso, tá aqui com um palito de churrasco enquanto ele se fixa no vaso. Mas ela tá bem bonitinha, tá com as pontinhas vermelhinhas, tá bem bonita. Vamos ver se agora vai. Antes de eu ter tanto problema com ela, problema com ferrugem, ela já floresceu por aqui. E aqui parecem que vão ser hastes florais, a florzinha dela é bem bonitinha.
Outra suculenta peludinha, entre aspas, que muita gente tem dificuldade em cultivar é a patinha de urso. A minha eu tive trabalho com ela só até eu colocar ela aqui pra trás junto com as outras suculentas, onde ela toma mais sol. No verão realmente foi muito difícil de cuidar dela, porque ela ficava feia toda hora, não podia molhar demais, nem podia molhar menos. E agora no outono e inverno, que esfriou mais, ela simplesmente começou a ficar bonita desse jeito. Então a patinha de urso, ela é temperamental. Essa minha nunca esteve tão bonita, tão gordinha desse jeito, essas folhinhas dela. Sempre que eu vejo me dá vontade de apertar. Por mais que não possa, mas dá vontade de apertar. De tão fofa que tá. Tá com espaço aqui em volta do vaso, porque eu nunca fiz muda dela, eu nunca cortei ela, nunca podei ela, mas se eu quiser encher esse vaso, é só eu cortar uns galhinhos desse e plantar em volta do vaso, que aí ele vai encher o vaso e aí vai brotar bastante também. Acho até que a época ideal para mim fazer isso é agora, na época mais fria do ano, porque no verão ela não se desenvolve tanto, ela fica bem feinha e é mais difícil de lidar com ela. Uma que me deu um pouquinho de trabalho não foi nem em relação a apodrecer, a não crescer, foi a Craslovata, a Jade. O único problema que eu tive com ela foi em relação à cochonilha. Sempre apareceu bastante cochonilha aqui na minha Jade. É tanto que teve uma vez que teve um ataque de cochonilha. Lá no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, teve uma infestação de cochonilha nela. E aí eu não sabia o que usar. E eu usei uma calda de detergente, uma mistura de detergente na época. E aí ela tomou sol e ela queimou inteira, coitada. É tanto que essas marcas que tem nas folhas dela até hoje são de queimaduras dessa época, essas folhas mais velhas que não caíram. Mas a Jade é bem resistente, ela conseguiu se recuperar. E hoje tá aqui lindona. Depois disso eu nunca mais tive uma infestação considerável de cochonilha nela. Quando aparece uma cochonilha ou outra, eu já passo um inseticida específico ou álcool isopropílico que resolve bem. E ela é uma suculenta que eu acho que todo mundo tem que ter, porque é muito fácil de cuidar dela, ela é muito resistente e se recupera super bem. É uma das primeiras suculentas que eu tive também. Já teve nematóides, por isso que ela não tá tão grande, mas já tá ficando com um caule lenhoso. E eu amo ela. Nesse vasinho eu tenho aqui várias mudinhas dela, que são alguns galhos que eu podei pra ela ficar parecendo uma arvorezinha mesmo. E é muito fácil fazer muda dela também. Qualquer galho desse que você corta enraiza. Então, o único problema que eu tive com ela foi realmente dela ter queimado. Agora, outra suculenta temperamental, assim como a patinha de urso, é o colar de pérolas. Esse meu tá todo branco assim, mas não é cochonilha, é inseticida porque ele não toma sol, ele fica aqui na meia sombra, então ele fica mais suscetível a aparecer cochonilha e essas coisas. Tô precisando trocar o substrato dele já faz um tempo também, então vez ou outra aparece cochonilha e aí eu já aplico inseticida nele. O meu vai florir pela primeira vez. E vocês podem ver que ele tá com as pérolas dele, digamos assim, maiores, outras menores. E elas vão ficando mais gordinhas conforme você vai regando mais. Mas não pode regar demais também. Então, ela é uma suculenta que você tem que ter mais atenção também. Mas fora isso e fora as cochonilhas, nunca me deu mais trabalho do que isso. Bom, mas então essas foram as suculentas que eu separei para mostrar nesse vídeo para vocês. Me conta o que vocês acharam desse formato de vídeo, não só mostrando o que deu certo, mas mostrando o que não deu certo também. Me conta se você já teve problema com alguma dessas suculentas que eu falei no vídeo. Tenho algumas outras suculentas que eu já tive problema também, se vocês gostarem e quiserem eu faço mais vídeos como esse. Sei que eu tenho outras suculentas que eu vejo algumas pessoas falando que tem dificuldade também, como é o Onion Kiwi, a Echeveria xaviana, que nunca me deu trabalho. A Graptophora Deb, já vi algumas pessoas falarem que já tiveram um problema também. A Perle é outra suculenta meio temperamental. O Graptopetalum McDougall, já vi algumas pessoas reclamarem também. E diversas outras suculentas. Então, se vocês tiverem gostado do vídeo assim, comenta aqui que eu faço mais vídeos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.